me chamo Antônio Florencio, sou professor de Química no Instituto Federal do Rio de Janeiro e divulgador científico através do canal Universidade da Química. E como é possível nós mudarmos a cor da chama do fogo? Bom, antes de responder, a gente precisa entender de onde que vem a chama, né? O que é aquilo que nós chamamos de chama? Essencialmente, nós temos ali uma reação que nós chamamos de reação de combustão. Temos uma espécie que está queimando o combustível, reage com oxigênio e libera calor. Esse calor liberado acaba sendo absorvido por algumas moléculas que ficam ali em torno do ponto da reação. Nós podemos pensar, por exemplo, em gases como O2, o CO2 que é produzido ou outros produtos que são produzidos ao longo da queima. Essas moléculas absorvem esse calor, ou parte desse calor, utilizam um pouco dele para aumentar a sua vibração e acabam liberando aquilo que sobra. Esse processo de absorver calor e liberar, e acabam liberando na faixa que nós chamamos de região do visível, então por isso que nós conseguimos identificar uma cor específica, nós chamamos de processo de absorção-emissão. Esse processo de absorção-emissão, ele vai depender muito ali do material que está sendo queimado, vai depender da temperatura da chama, vai depender se tem oxigênio suficiente ou não. Como a maior parte dos compostos que acabam queimando, os compostos combustíveis, são compostos orgânicos, ou seja, tem carbono, hidrogênio, talvez um outro átomo, mas essencialmente carbono, e aí podemos pensar na chama do fogão de casa, que tem como combustível um gás chamado butano, na queima da parafina da vela, né, que também é um composto orgânico, na queima de combustíveis no geral. Essa chama costuma ter uma coloração que vai do azul até um vermelho amarelado. A chama azulada ela está associada a uma temperatura mais elevada, enquanto que a chama mais avermelhada está numa temperatura mais baixa. Então, por exemplo, se nós pegarmos ali uma vela, nós conseguimos perceber que existe uma região em que ela é azulada, próxima ali do pavio, e para a área mais externa, ela já é mais avermelhada. Como que a gente entende isso? Aquela região mais próxima do pavio é mais quente. Existem algumas situações em que o material combustível ele não consegue liberar tanto calor, a chama não consegue liberar tanto calor, a tal ponto que ela não consegue provocar esse processo de excitação e emissão nas moléculas ali ao redor. É o caso de um álcool chamado metanol. A queima, a combustão, não atinge temperaturas muito elevadas. E a consequência disso é que nós não enxergamos uma chama, né? Simplesmente ele arde sem se ver, né? Nós não conseguimos ver a chama do metanol porque a temperatura do que seria a chama, a temperatura associada àquela reação, é muito baixa. Mas como eu falei, essa coloração da chama depende também do material que está sendo queimado. No caso dos compostos orgânicos, dos combustíveis, nós teremos essa coloração que vai do azul, na região mais quente, até o vermelho, na região menos quente. Agora, se nós mudarmos aquilo que vai ser queimado, pode ser que a gente consiga mudar a cor da chama. É o caso, por exemplo, quando nós adicionamos no fogo sais de metais, sais metálicos. O nome pode parecer um pouco estranho, mas o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é um sal metálico. E aí, dependendo do cátion desse sal, nós poderemos ter colorações diferentes. O processo de absorção-emissão acaba possibilitando a emissão em cores diferentes na região do visível. E deixa eu mostrar para vocês um exemplo bem simples que a gente consegue ver na cozinha de casa. Então, pessoal, estamos aqui na cozinha da minha casa, esse daqui é o fogão. Vamos acender a chama aqui. Percebam que ela está um pouco avermelhada, está faltando um pouco de regulagem aqui no meu fogão, mas a maior parte dela é azul. E vamos colocar um pouco de sal, tá? Fazer um pouquinho de sujeira aqui. Veja o que acontece com a chama. Ela fica amarelada, né? Onde cai o sal, ela fica amarelada. E com cloreto de sódio talvez não seja algo tão atrativo, afinal a chama só fica mais amarelada. Mas vejam que ela é claramente diferente do que o amarelado normal que está presente, por exemplo, na chama de uma vela. Voltei aqui, pessoal. Então, nós vimos o que acontece quando adicionamos cloreto de sódio. Se nós utilizássemos, por exemplo, cloreto de potássio, seria uma cor mais violácea. Cloreto de cálcio estronço seria avermelhado. Se fosse cloreto ou sulfato de cobre, seria esverdeado.
A gente, inclusive, consegue ver esses efeitos nos vídeos que vão aparecer aqui, onde o Walter White de Breaking Bad utiliza ali soluções de diferentes sais para mudar a cor do fogo, ficar mais avermelhado, ficar mais esverdeada, ou então quando o Chrome de Dr. Stone tenta enganar ali o Senko, utilizando enxofre, sulfato de cobre, enfim, outros sais para mudar a cor da chama. Essa também é a base da cor dos fogos de artifício. Os fogos de artifício são coloridos porque ali nós temos sais distintos que produzem aquela cor específica. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais curiosidades de química, me segue lá na Universidade da Química. E agora eu tenho que ir porque tenho que limpar o fogão.